E aí, manos, como vocês estão? Bom, esse vídeo vai estar saindo dia 2 de janeiro de 2021. Era pra estar saindo ontem, dia 1º de 2021. Só que não tive tempo, minha irmã tem 1 ano e pouco. Elas deixaram no fundo dos vídeos. Meu pai e minha mãe trabalham o dia inteiro, então não tem como realmente. Mas eu vou gravar esse vídeo hoje, espero que vocês gostem. Vou responder as perguntas de vocês. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, bora pra primeira pergunta. Todd ou Nescau? Todd. Pokémon ou Naruto? Cara, eu prefiro 1000 vezes Pokémon, só que eu respeito muito quem gosta de Naruto. Eu amo Naruto também, eu parei no episódio 117 Shippuden. Faz mais de 1 ano que eu não vejo, mas é legalzinho até. Meu Deus, olha as perguntas. Maçã ou banana? Prefiro maçã com casca ainda. Biscoito ou bolacha? Tem gente que fala bolacha. Eu falo biscoito. Eu falo biscoito. Não sei porquê. Minha cor favorita é... Nossa, velho, me deu um branco aqui, pera aí. Nossa, velho. Nossa, é vermelha. Minha cor favorita é vermelha. Qual é o meu nome verdadeiro? Nada sobre no meu canal tá meu nome. Só que meu nome completo é Davi Antônio de Brito Linhares. Esse é meu nome. A minha idade isso é um negócio que eu não gosto de falar pra muita gente. Falo só pros meus parceiros ou algo do tipo. Meus familiares, no caso assim. Mas eu tenho 1.475.393 anos. Tá, zoeira, soma aí. Eu tenho 15 anos, mais 7, menos 3, menos 9. Sim, surpreendentemente com essa idade eu edito muito bem, eu acho. Pô, mano, no vídeo passado eu já disse que eu não gosto de DBZ, velho. Eu não gosto de Dragon Ball Z. Tá, zoeira, mano, eu prefiro Naruto. Eu prefiro Naruto. Mano, essa pergunta veio do Rafa Sensei, eu gostei muito da pergunta. E, mano, eu gosto do Marowak de Alola. E o meu preferido, com certeza, é o Raichu de Alola. Cara, eu acho o design dele perfeito. Prefiro ele do que o Pikachu do Ash. Eu acho muito bonito aquele design que eles fizeram. Biology apontou um parceiro aqui no canal. Inclusive, link na descrição do canal dele. Ele perguntou, tu vai mostrar a Facecam quando? Tô sem ideias. De boa, tu tá sem ideia, tá, mano? Facecam, mano, eu acho que eu vou mostrar lá pra quando eu ser adolescente, velho. Eu ainda sou uma criança, então daqui a uns 3 anos, eu acho. 2 anos eu já mostro. O Robert perguntou, qual é o seu episódio preferido de Pokémon? Cara, eu não sei o que você quer dizer de Pokémon Jornadas ou se você quer dizer de Pokémon em si. Pokémon em si foi quando o Ash despertou pela primeira vez aquele Ash Greninja, mano. Pra mim, Kalos foi a melhor saga de todas. Mas se você quer dizer Pokémon Jornadas, eu acho que foi a luta do Ash vs a Corina até agora, até nesse momento. Cara, também tem mais 2 episódios que eu tô em dúvida nesses 3 aí. Que é o do Ash vs a Gardevoir, que eu amei aquela batalha lá. De XYZ, e também do beijo do Ash da Serena. Esses são os 3 episódios meus favoritos. Bom, a Rueli, desculpa se eu já falando errado, perguntou qual foi sua motivação para criar o canal. Com certeza a primeira inspiração foi o canal do Camaleão, que é um PokéTuber, e depois foi o Estação HD. Minha família não me apoiou nem nada porque eu comecei antes mesmo deles saberem. A minha mãe ficou sabendo que eu tinha um canal acho que há 3 semanas atrás. Bom, a segunda pergunta foi qual é o seu tipo de animal preferido? Eu acho que ela quer dizer anime, mas então eu vou responder as duas. Meu tipo de animal favorito é animal voador, só que meu animal favorito é lobo. Mas meu tipo de animal favorito é o voador. Eu tenho mais gosto de voador. E anime em si, eu gosto de ação e aventura. E os que tem luta, tipo Nanatsu no Taizai, Naruto. Pokémon eu gosto pelas batalhas mesmo, dos monstrinhos, né? E a terceira pergunta é a seguinte, já assistiu outros animes? Se sim, quais? Não vou citar todos, vou citar alguns.
Fullmetal, Nanatsu no Taizai, Naruto, Boruto. Mano, acho que esses são os principais. Também já assisti Erased, já assisti um filme de anime chamado Luzes no Céu, Fireworks. Assisti, mano, tem tanto anime na minha vida que eu já assisti que eu já até esqueci. Já assisti a saga do Fullmetal normal, Brotherhood, eu ainda nem comecei. Mas é isso, mas tem mais, óbvio, muito mais. Já assisti. Nossa, eu esqueci o nome agora, mas é uma coisa Academy. Academy, vai aparecer se tu pesquisar. Mas esses são os principais, acho que não tem mais nenhum assim, acima desse do que eu falei. Mano, quem nunca? É impossível uma pessoa nunca brigar na escola. Só vou falar isso, mano. É literalmente impossível. Quem nunca brigou na escola não merece ser chamado de estudante. Meu Deus, que piada tosca. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Bom, essa pessoa que me perguntou não é meu primo, ok? Mentira, não é meu primo. E ele perguntou qual o seu Pokémon lendário favorito. Cara, eu amo muito o Lugia, também o Darkrai, amo o Mewtwo, mas me corrijam se eu estiver errado. E eu amo também o Rayquaza, Rayquaza, como você chama aí, Rei da Casa. Eu amo ele, eu não sei se ele é lendário, mas eu acho que ele é lendário sim. Se ele for lendário, é meu lendário favorito, com certeza. Qual sua meta para o ano que vem? É pegar 300 inscritos e chegar em 1000 horas assistidas, porque lá no YouTube Studio eu tô com 33 horas assistidas apenas. Só isso. E pra vocês terem uma ideia, esse mês, por enquanto ainda, tomara que melhore, é o pior mês do canal de todos. A visualização tá pegando muito baixo. Então se puder compartilhar o canal e se inscreve e ativa o sininho das notificações para o YouTube notificar os meus vídeos. Mr. Greninja Poké Games perguntou: qual é o seu top 3 animes? Bom, eu não vou responder essa pergunta porque eu vou fazer um vídeo específico só pra isso. Do meu top 10 animes favoritos. Bibarel, o Rei dos Deuses, perguntou: se você pudesse dar um Pokémon pro Ash, qual Pokémon seria? Cara, eu acho que Pokémon Lutador combina muito com Ash. Como Kung Fu é um Pokémon muito bom pro Ash. Também o Kartana, lá de Alola, também acho ele muito bonito, que combina com Ash. Raichu de Alola também acho muito top esse Pokémon. Um Pyroar também podia ser. E um Blaziken também. Um Blaziken seria muito legal. Só que de todos esses eu acho que o mais combina com Ash é o Blaziken. Se joga no Game perguntou: qual o seu Pokémon de Kalos favorito? Com certeza absoluta é o Greninja. Principalmente ele Shiny, eu amo o Greninja pretão. Ele é lindo, é muito bonito. É o Pokémon favorito de Kalos. Qual pergunta? Pão com cuscuz é pão? Sei lá, pergunta pra sua mãe. Porque na minha opinião, pão com cuscuz é abóbora recheada de feijão. O Mr. Greninja Poké Games perguntou de novo: em qual youtuber se inspirou? Com certeza absoluta, o primeiro foi o canal do Camaleão, mas eu parei de assistir ele por uns 2 meses e conheci o Estação HD, que eu conheço já há uns 2 anos, eu acho, Estação HD. Mas o primeiro foi o canal do Camaleão, depois eu comecei a ver muito mais o Estação HD. Mas agora eu vejo os dois, só que meu preferido é o Estação HD porque ele é mais naquela vibe engraçada. A Lakazan perguntou: você acha que o Ash vai vencer o Leon? Cara, eu não acho, eu tenho certeza que ele vai perder. Porque se ele vencer, o anime não tem mais sentido. Tipo, ele vai vencer tudo, vai se tornar campeão. Então é óbvio que ele vai perder. Porque se ele vencer, o anime acaba. E o anime nunca vai acabar, o Pokémon. Porque vai passar pros outros. Porque daí o dono vai morrer, daí vai passar pro filho, vai passar pra todo mundo, entendeu? Então com certeza eu acho que vai perder, na minha opinião. MV Level perguntou: meu canal é bom? Cara, é ótimo. Tu melhorou nos MVs que eu vi. Tu mostrava muito, as pessoas falando, daí tu parou de mostrar isso. A única coisa que eu tenho pra falar é pra mudar o banner, que tá muito simples. Só isso mesmo. De resto tá ótimo.
Joga no Game perguntou qual o seu Pokémon de galar favorito. Kung Fu. Eu amo esse Pokémon. Meu primo, que é esse cara aí, se joga no Game perguntou novamente. Você pretende fazer vídeos de game? Eu não só pretendo, como eu já fiz. E pode ter certeza que quando lançar Pokémon Unite, ou United, como muita gente chama, eu vou até fazer live. Na minha opinião, eu vou trazer sim jogos de game. Pode ser até MOBA, eu trago. Um parceirinho aqui do canal perguntou: ok, qual o Pokémon do Naruto? Pokémon do Naruto? Greninja, né? Só pode. Greninja. A MV Level perguntou: qual o teu personagem favorito de Nanatsu? Mano, eu gosto muito do Meliodas e do Ban. Só que eu acho que o meu preferido é o próprio Capitão mesmo. É o Meliodas. Meu primo novamente perguntou: qual o seu anime favorito? Eu não vou responder essa pergunta pelo fato que eu vou fazer um vídeo dos meus top 10 animes favoritos. Eu já até comentei no vídeo do Ei Nerd, tá? Qual é o meu top 10. Não vou falar o vídeo, né? Porque senão vocês não vão lá ver. Mas então era isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe o canal para mais vídeos. Se puder, passa no meu Discord, passa no meu site que eu vou deixar aí na tela os dois também. E então é isso. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa aquele sininho que aparece logo no lado do botão da inscrição, porque o YouTube não vai te notificar se você não fizer isso. E como aqui no canal só tem vídeo top de qualidade, você não vai ficar por dentro. Então é isso, apenas faça isso. Espero que vocês tenham gostado. Fui!